E agora a gente vai conversar sobre o seguinte: dificuldades para ler e entender um texto, uma frase, anúncios, gente, e até placas de trânsito. Essa é a situação de muitos alunos no país que estão ali no ensino fundamental, né? Eles não compreendem o que leem e se sentem envergonhados diante disso. É uma preocupação por parte dos educadores. E aí a gente se pergunta, o que está acontecendo? Como mudar esse cenário? E nós convidamos a psicopedagoga Mariana Etender. Atenher. Depois eu quero saber a origem do seu sobrenome, Mariana. Tá bom. Obrigada por ter vindo. Desculpa aí a questão do sobrenome. Não, tá? tô acostumada, fica tranquila. Então, é uma questão muito séria que vocês da área da educação estão muito preocupados. E eu te pergunto, o que está acontecendo para ler não entender? Eu vou ainda um pouquinho além. Você falou ensino fundamental, eu arrisco falar superior também. Também? As dificuldades, ela tem, como posso dizer, alastrado. É uma situação bem conflitante. O que a gente tem visto é que as pessoas têm deixado de fazer a construção dessa leitura, porque a criança ela precisa ser imersa nesse movimento desde pequenininha. Né? E a gente vê que isso não tem acontecido. Aqueles momentos que o pai contava história, que a criança ia para a banheira tomar banho, que a mamãe cantava. Aquele momento que o pai ia com a criança para o quarto para dormir, para fazer o neném dormir e contar uma historinha, tem se perdido. E a criança aprende, a princípio, pela imitação, pelo movimento de cópia. Ele vai imitar o que o adulto está fazendo. E se eu não tenho um adulto referência, se eu não tenho uma pessoa que vá fazer esses primeiros processos comigo, eu não vou... Para mim vai ser mais difícil ter a iniciativa de pegar um livro. Claro que a gente tem algumas crianças que têm esse hábito que é do perfil delas, gostar de ler, né? São mais acadêmicas, né? Tem um hábito mais refinado com relação a isso, mas a maior parte não tem. Não tem, né? E aí a tecnologia ela tem agravado isso, porque eu acesso mais fácil, eu acesso mais rápido, eu não quero ler, eu pergunto, eu aperto aquele microfoninho do Google e ele fala para mim, eu pergunto, ele me responde, eu ouço e é muito mais fácil para mim eu ouvir, que aí eu estou fazendo alguma coisa, eu estou correndo, eu estou no parque, eu estou no trabalho, então eu não paro para sentar e para pegar um livro ou para pegar nem que seja um tablet mesmo, um livro né? e ler, eu não tenho esse tempo. E isso é muito sério porque você falou do ensino superior, ou seja, ensino superior você tem que ler muito. Você tem que estudar muito aquele nicho ali que você escolheu, artigos científicos e tudo mais. Isso, né? Ler, não compreender. Por exemplo, para minha vida social, para minha vida, até para os relacionamentos, isso pode ser muito complicado? Que panorama é esse? Sim, a gente vê a formação da identidade da pessoa. Vou dar um exemplo básico. A criança que não sabe, não tem uma fluência na leitura, a professora chama ela, Joãozinho, por favor, vamos ler o texto tal. E a criança é exposta, vai lá para frente da sala de aula e vai fazer uma leitura. Essa leitura provavelmente vai ser ruim. E o que os outros colegas vão pensar? E aí vão ter risos, podem ter piadas, a criança vai ficar constrangida. Se a professora não tiver um tato, não tiver um cuidadinho ali, ele vai se sentir péssimo. E aí se é uma criança que não tem um suporte familiar, que já tem às vezes uma bagagem de problemas em casa, e ela vai levar isso para o coração e aí ela vai transformar isso num trauma. Muitas crianças têm trauma de leitura hoje, a gente trata no consultório crianças que têm problemas de aprendizagem específicos, e aí a gente vai separar. Claro que a gente tem os transtornos específicos da leitura e tem a questão da tecnologia e da não imersão da criança a leitura, a esse movimento de leitura. Então, são duas coisas diferentes. Mas mesmo assim, tanto o transtorno quanto a não iniciativa, a não gostar de ler, os dois podem propiciar um evento de trauma. E aí eu não gosto de ler, eu passei uma vergonha, eu fui chacoteada, e isso vai se tornar mais uma barreira para mim, para eu ter vontade, ter o desejo de ler. E você está falando dessa questão de ir para frente, ler, né? Pegar um texto e falar, olha, é a situação de muito... E aí, de repente, a criança lê devagar, tá ansiosa. Sim. Seria bom que os pais trabalhassem isso em casa? Eu sei que muitos têm obrigações, preocupações, mas seria legal trabalhar essa leitura em casa para a criança ter a confiança? Sim.
Sim, há muitas formas de fazer essa leitura com as crianças em casa. Eu não preciso pegar um livro de 300 páginas e falar, filho, vê, você tem que ler. Uhum. Eu posso começar por uma coisa que a criança tem vontade, um gibi, uma revistinha de um personagem que ele gosta, começar de pequenos passos. Eu começo de pouquinho, a criança vai tendo assim, contato com essa criatividade, com essa magia que a leitura traz pra gente, e depois eu vou aumentando a quantidade e até a dificuldade dessa leitura. Não adianta também eu dar, por exemplo, um Dom Casmurro para uma criança que não vai conseguir, entendeu? E aí eu vou trazer um sofrimento e a escola não tem o papel de trazer o sofrimento. A escola não tem o papel de punir. Eu vou fazer uma prova porque o menino não leu. E eu vou dar uma prova muito difícil porque ele tem que dar conta, porque eu falei para ele ler, ele não leu. Não é assim mais, né? A educação, ela precisa ter um pouco mais de empatia, a gente precisa se colocar no lugar do outro. O porquê que essa criança não está lendo? Tem algum motivo, não é porque ela não quer simplesmente. A gente na psicopedagogia, na neuropsicopedagogia, a gente preocupa muito com essa questão. Ele é preguiçoso. Não, gente, ele não é preguiçoso. Alguma coisa está envolvida nesse processo que ele não está conseguindo. Deixa eu trazer aqui, olha, estou acompanhando a reportagem e falo que a dificuldade, como você disse, vai além do ensino fundamental. Ela foi docente da graduação durante anos e a dificuldade de ler. Sim. Entender e escrever é muito grande, né? Ela acredita que vem da base. A Mariana, sua xará também, que está comentando. Excesso de telas tem a ver com esta dificuldade também, porque é tudo muito rápido? Sim, a velocidade com que as imagens são passadas, a velocidade com que a criança muda de um assunto para outro, ela não aprofunda em nenhum assunto. Ela vê tudo muito rápido e a leitura, para a gente aprender, para a gente realmente ter uma boa leitura, a gente não pode ler muito rápido. A gente tem que ter uma certa velocidade que a gente vai ter o entendimento daquilo que a gente está lendo. Porque são caracteres, são palavras, e as palavras formam frases e as frases formam parágrafos. É uma estrutura muito complexa. Aí as pessoas falam assim, mas é só ler. Não é só ler. Vai além da leitura, né? Tem uma interpretação, a pessoa precisa sentir o texto, mesmo aquele texto que a gente não tem muita afinidade. Por exemplo, se eu for ler um texto de medicina, provavelmente eu vou ter muita dificuldade. Mas, se eu sentar um pouquinho, for estudar, pesquisar, pegar um dicionário e ter um cuidado um pouquinho maior com o texto, eu vou conseguir. Isso é tão bonito. Para a gente encerrar. Você conhece aí uma biblioteca? A biblioteca pode ajudar? Com certeza. Cada cidade tem uma ou várias bibliotecas, né, Mariana? Sim, a gente conversou quando eu cheguei, a gente tinha o hábito, né? Não tinha internet, não tinha computador, a gente saía de casa e ia até a biblioteca fazer as pesquisas para entender. E aí aproveitava um tempinho que sobrava para ler um outro livro, para ver. É um hábito que, além de ser um hábito que vai ajudar na leitura, vai trazer afinidade, vai trazer aquele amor, voltar, né? O tempo de pai com filho, né? O tempo mágico que o pai pudesse contar historinha para as crianças na hora de dormir. E quem sabe, a gente faz um convite para esses pais, leve os filhos, né? Eu levei meu filho para conhecer, ele não conhecia a biblioteca. Ficou encantado, eu acredito. Encantado. É um mundo a ser descoberto. A ser descoberto, é isso. Adorei a nossa conversa e eu tenho certeza que a turma também aqui que acompanhou vai repensar. E eu tenho sempre, na quarta e na sexta-feira, dicas de livros para toda a família. Sim. E vá conhecer a biblioteca, você vai se encantar com aquelas prateleiras, descobrir novos mundos, novos autores, né? E trazer para o seu mundo. Adorei, Mariana. Vamos ver se eu vou acertar seu sobrenome? Mariana Atenha. Isso. Acertei, tá vendo? Aí, ó, tudo é compreensão de mundo. Isso, e leitura. Fez a leitura do nome. Adorei, Mariana. Obrigada. Volte mais vezes, porque a gente precisa disso. A gente sim. precisa de ler para o discernimento, para a educação, para a nossa vida. Sim. Eu acredito muito nisso. Verdade. Obrigada, tá? O prazer é Boa meu. quarta-feira, viu? Obrigada.